Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E dessa vez estamos aqui com o Dossiê BD, o segmento aqui do canal onde a gente pode relaxar e abordar de forma mais aprofundada grandes séries da BD franco-belga, o que normalmente não daria para fazer em um simples vídeo de análise. E no vídeo de hoje eu quero muito falar de Le Grand Mort, uma série de fantasia incrível criada por um mestre da nona arte, que levou quase 30 anos para sair do papel, mas que acabou reunindo grandes talentos do mercado franco-belga. E que, infelizmente, muita gente aqui no Brasil nunca deve ter tido a oportunidade de ler. E aí, vamos lá? Não é incomum que autores fermentem ideias durante vários anos antes que elas de fato saiam do papel. E foi no meio dos anos 90 que Régis Loisel, já conhecido pelo sucesso de La Quête de l'Oiseau du Temps, e até então focado no desenvolvimento da série Peter Pan, que alguns diriam ser o trabalho mais importante da sua carreira como quadrinista, recebeu um convite da editora Soleil para escrever um roteiro para o desenhista Laurent Cagnat, que tinha muita vontade de trabalhar com ele. Nisso, se lembrou do conceito do Grande Morto, criado por ele mais de 2 décadas antes. Mas, ocupado, achou que não teria tempo suficiente para que desenvolvesse o roteiro sozinho, e assim convidou também para o projeto Jean Blaise Dian, que na época havia acabado de entrar no mercado de quadrinhos e não perderia a chance de trabalhar com um autor já estabelecido no meio. O projeto não andou muito, porém, já que algum tempo depois, por motivos que o próprio Loisel desconhecia, Cagnat abandonou a equipe. Com 2 roteiristas e nenhum desenhista, Le Grand Mort ficou engavetado por mais alguns anos, com Loisel e Dian chegando até mesmo a postarem um anúncio na internet em busca de um artista. Até que um dia, Jean Blaise convidou Joël Parnot para o projeto, que pareceu interessado de início, mas que em poucos meses também abandonou o grupo para trabalhar em um quadrinho com Ian Le Penetier, ou Balak, que alguns talvez reconheçam como um dos co-criadores de Samba, o tema do nosso último dossiê BD. Como esse mundo é pequeno, hein? Inclusive, para os curiosos, esse tal quadrinho provavelmente se tratava da série Le Sang de Porphyre. Mais uma vez, Le Grand Mort voltou a ser um projeto natimorto. Até que, algumas semanas depois, um artista vindo da ficção científica e que já havia trabalhado com Joël Parnot entrou em contato com a dupla, dizendo que havia lido a sinopse de Le Grand Mort e estava muito interessado em trabalhar com eles. E esse desenhista era, ninguém mais, ninguém menos, que Vincent Mallier, que uns 15 anos depois ficaria também conhecido pela minissérie Ténébreuse. Com a adição do colorista canadense François Lapierre, que também estava trabalhando com Loisel em Magasin Général, a equipe estava formada, e a partir daí foi mais de 1 década de trabalho. Tendo tanta gente numa mesma equipe, é lógico imaginar que a produção tenha sido uma bagunça, ainda mais pelo início conturbado e pelo fator geográfico. Loisel morava em Montreal, Jean Blaise na Normandia e Mallier em Paris. Mas, por incrível que pareça, todos disseram em entrevistas que o trabalho foi muito cooperativo. Se reunindo fisicamente algumas vezes por ano, os roteiristas desenvolviam a história, passavam para o desenhista, que fazia as páginas livremente e apenas corrigia qualquer feedback dado por Loisel. E por fim, o colorista fazia sua magia. E dessa colaboração nasceu uma incrível série de fantasia contemporânea com foco total na evolução psicológica dos seus personagens e também com forte viés ecológico. O volume que deu início à saga L'Arme d'Abeille foi lançado em 2007, seguido por Pauline em 2008, Blanche em 2011, Sombre, lançado em 2012, Panique em 2014 e Breche em 2015. Na época do lançamento do 4º volume, Loisel chegou a dizer em entrevista que a série era planejada para ser finalizada em 6 volumes. Mas isso logo se tornou impossível, e a série se estendeu por mais 2 volumes, completando 8. E esses foram Dernière Migration, em 2017, e Renaissance, em 2019. A série conta também com 2 edições integrais lançadas em 2020 e 2021, compilando 4 volumes cada, que são as que eu tenho na minha coleção. Sério, esses integrais são a coisa mais linda do mundo, um dos principais tesouros da minha coleção. A arte das capas foi feita especificamente para essas edições e tem uma versão sem a moldura verde por dentro, apesar de que eu gostaria que ela tivesse um pouco maior. A seção de extras tem umas artes sensacionais, do tipo que dá vontade de enquadrar e botar na sala de casa, o que, caso os originais tenham sido vendidos, alguém provavelmente deve ter feito. Só achei meio inconsistente que, no primeiro integral, a arte das capas nos extras ficou com 2 ocupando páginas inteiras e as outras 2 com um tamanho menor. E no segundo só tem a arte de uma capa. É triste porque entre cada um dos volumes dentro do integral, até tem as imagens das capas, mas elas estão todas pequenas e emolduradas. Então eu gostaria de ver tudo grandão nos extras.
Mas tirando isso, não tenho muito do que reclamar quanto às edições. Uma coisa que me deixou profundamente triste é o fato de que, enquanto eu estava ainda no primeiro integral, eu tive um espasmo muscular, bati com a mão no livro e 2 páginas ficaram com pequenos rasgos na parte de baixo. Assim, não é o fim do mundo, mas a sensação de rasgar um quadrinho logo da primeira vez que você pega para ler é horrível. Ainda mais um quadrinho tão caro assim e que eu me esforcei tanto para achar durante a minha curta estadia em Paris em 2025. Mas sério, vocês não querem saber o quanto que eu paguei nessas edições. Fica a dica para todo mundo aí, tomem muito cuidado com espasmos musculares quando forem ler quadrinhos muito caros. Mas você deve estar se perguntando, afinal, do que fala Le Grand Mort? Aqui nós acompanhamos inicialmente a universitária Pauline, que pega emprestada a casa de férias da família da sua melhor amiga Gaëlle, na Bretanha, para estudar para suas provas finais. Mas, quando o carro deixado para ela fica sem gasolina no meio do nada, ela acaba precisando passar a noite na casa de Erwan, um homem bonito do interior, para quem ela atribui todo tipo de má intenção. Mas acontece que Erwan não é uma pessoa comum, pois durante toda a sua vida ele foi treinado por Mestre Cristo, um velho sábio cego, para assumir o seu lugar como transportador, a conexão entre o nosso mundo, aqui chamado de um mundo grande, e o pequeno mundo, um mundo paralelo habitado por estranhos seres humanoides. Para fazer a travessia, é usada uma substância conhecida como lágrimas de abelha, que dá o nome do primeiro volume, que quando pingada nos olhos de um humano, o transporta imediatamente, tipo um colírio mágico, com a duração da viagem sendo determinada pela quantidade e pureza da substância. Só que aí que tá. O tempo no pequeno mundo se passa muito mais devagar que no mundo grande, e poucos dias lá podem facilmente se tornar anos aqui. Pauline usa lágrimas puras por acidente, e sem uma forma imediata de voltar para casa, se vê obrigada a acompanhar Erwan na sua missão. Nesse mundo existem 4 clãs, que conseguem viver em paz graças ao conhecimento trazido incontáveis gerações atrás por aquele conhecido como o Grande Morto. Daí vocês já pegam o nome da série. Um visitante do nosso mundo e cujo esqueleto gigante agora é tratado como um local sagrado. Infelizmente, de tempos em tempos, o conhecimento precisa ser novamente compartilhado a fim de evitar o caos, e é exatamente aí que entra o transportador. Sua missão é, junto de uma sacerdotisa de cada clã, realizar uma cerimônia sagrada de compartilhamento do conhecimento. No meio do caminho, Pauline começa a ter enjoos constantes e pouco depois acaba retornando sozinha para o mundo grande. Erwan continua sua tarefa, mas na hora em que a cerimônia deveria acontecer, ele acorda com Makar, a única sacerdotisa hermafrodita, montada em cima dele, enquanto as outras jazem inconscientes no chão. O efeito das lágrimas de abelha acaba pouco depois e ele se vê de volta no quintal de Mestre Cristo, exceto que a casa do velho agora é habitada por uma família desconhecida. Nos 10 dias que passaram no pequeno mundo, 2 anos se passaram na sua terra natal, e nesse meio tempo, o seu mentor morreu e sua propriedade foi vendida. Sem saber exatamente o que fazer agora, Erwan volta para casa e dá de cara com seu amigo Jérôme, a quem pediu para tomar conta do lugar na sua ausência, e logo descobre sobre os boatos do seu desaparecimento junto à jovem universitária Pauline. E falando nela, Pauline o havia deixado uma carta 6 meses atrás quando retornara ao mundo humano e parecia particularmente interessado em vê-lo novamente. Tomado pelo mesmo sentimento e se sentindo responsável por ela depois de tudo que passaram juntos, Erwan parte para Paris em busca desse reencontro. Mas muitas coisas mudaram em apenas 2 anos. A economia mundial implodiu, demissões em massa ocorreram e os efeitos do desgaste natural se mostram cada vez mais aparentes. E para piorar, apesar de ter dito que queria revê-lo, Pauline agora não parece nem um pouco interessada em ser encontrada. Antigos vizinhos contam histórias de uma suposta filha, parida recentemente, mas que já aparenta estar nos seus 3 anos, e uma série de acidentes bizarros que as acompanham. Só tem um problema. Pauline não parecia grávida da última vez que ele a viu. A investigação de Erwan acaba juntando a Gaëlle, aquela mesma lá do início da história, e nossa terceira personagem principal, que parece também ter alguma conexão com o Mestre Cristo e que está igualmente interessada em desvendar o mistério por trás do desaparecimento da sua amiga. Cara, a partir daí é loucura. A gente tem triângulo amoroso, desastres naturais, o fim da sociedade como a conhecemos e uma menina com poderes sobrenaturais que está literalmente causando o apocalipse. Sério, até o final do quadrinho vão aparecendo relatos que dão a entender que a maior parte do mundo foi completamente dizimada. Eu já li a série inteira e adoraria contar a história completa, mas se eu fizesse isso o vídeo ficaria enorme.
O que eu falei até agora aborda só até mais ou menos a metade do terceiro volume de 8, e isso evitando ao máximo dar muitos detalhes. Apesar de ser uma série de fantasia, aqui não temos grandes feitiços, monstros ou demonstrações de poder, salvo por Blanche, a filha de Pauline, que essa sim é muito poderosa. Na verdade, a maior parte da história se passa no mundo humano, e a partir do quarto volume há um foco muito maior no fim do mundo do que na parte de magia mesmo. Por focar muito mais na parte emocional e psicológica dos personagens do que na história principal, o ritmo da série sofre em alguns momentos. A primeira parte tem bastante bate-volta entre Paris e a Bretanha, o que é facilitado pelos trens, até que, quando o fim do mundo começa e os meios de transporte vão parando progressivamente de funcionar, dois personagens precisam sair de Paris para voltar para a Bretanha para se reunir com os outros, e essa jornada dura até o último volume. Eu admito que fica um pouco maçante em alguns momentos, mas os personagens são tão bem escritos que dá para relevar. Pessoalmente, eu gostaria que a história tivesse um foco maior no pequeno mundo e nas diferenças entre cada um dos 4 clãs, mas eu entendo que essa não é a proposta principal da trama. Agora, o que realmente me deixou perplexo foi o fato de que 2 personagens foram abusados durante o sono e eles simplesmente não ficaram putos. Meu irmão, uma sacerdotisa hermafrodita de outra dimensão engravidou uma mina e ficou grávida de um cara sem qualquer consentimento e nenhum dos dois ficou puto o suficiente para ali tacar a porrada depois. Como pode isso? O final é excelente e, salvo pela quantidade absurda de pessoas inocentes que morrem, é um final feliz e satisfatório. Mas é claro que não poderia faltar aquela última página com um quadro mostrando o espaço e só a narração. Afinal, essa é uma grande saga de fantasia do quadrinho franco-belga. Quando o assunto é o desenho, eu não preciso nem acrescentar muito, até aqui vocês já devem ter visto muitas imagens belíssimas. Mas não posso deixar de falar dos designs de personagens maravilhosos do Vincent Mallier e das cores do François Lapierre. Sério, se você ler esse quadrinho sem achar pelo menos um dos 3 personagens adultos principais muito gostoso, eu sinto muito por você. Pessoalmente, eu vejo uma chance muito boa dessa série sair no Brasil eventualmente. Principalmente porque a Comic Zone já lançou tanto La Quête de l'Oiseau du Temps quanto Ténébreuse. Então basta o Thiagão ver que tem um público disposto a comprar, porque interesse da parte da editora com certeza tem. O ideal, na minha opinião, seriam 2 edições integrais, assim como as da França. Como outros trabalhos do mestre Régis Loisel, temos os já citados La Quête de l'Oiseau du Temps, lançado no Brasil pela Comic Zone, Peter Pan, já publicado, mas infelizmente esgotado no Brasil pela editora Nemo, e que com certeza merecia uma edição integral que nem a da França, e Magasin Général, inédito aqui no Brasil. Fora outros trabalhos que já apareceram aqui no canal, como Un Putain de Salopard e La Dernière Maison Juste Avant la Forêt. Enquanto para Jean Blaise Dian, podemos citar trabalhos como Les Quatre de Baker Street, Liberty Bessie e L'École Caputine, mas, assim como Loisel, também o one-shot La Dernière Maison Juste Avant la Forêt, que já apareceu aqui no canal. E por último, mas não menos importante, para Vincent Mallier, podemos citar Les Aquanautes, que fez em parceria com aquele mesmo Joël Parnot que desistiu de Le Grand Mort, a série L'Arche e, claro, o maravilhoso Ténébreuse, lançado aqui no Brasil pela Comic Zone e que também já apareceu aqui no canal. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o nosso Instagram, os posts de lá complementam os vídeos aqui do canal. O link está na descrição, junto com os nomes de todos os quadrinhos mencionados aqui no vídeo, para facilitar a sua pesquisa. Se você tiver alguma recomendação de quadrinho ou de tema para um vídeo futuro, deixe aí nos comentários. Eu estou sempre tentando responder todo mundo. Não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu!